Gol Om Sanat Dharma Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om. Om Bhurvasva Tatsavidur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo No Prachodayat. Om Bhurvasva Mahatadishta Devata. Om Bhurvasva Mahatadishta Devata. Vamos ler o último texto escrito por Rabindranath Tagore, intitulado Crise de Civilização, exatamente quando estava a atravessar os 80 anos de vida, escrito em 1941, nascer em 1861, e espero conseguir lê-lo de uma assentada. Termino hoje, ou faço hoje anos, o meu 80º ano, quando eu deito um olhar para trás, para esta longa continuação de anos que passaram, eu vejo-os numa perspectiva mais clara e fico admirado ou tocado pelas mudanças que aconteceram na minha atitude e na psicologia dos meus companheiros, dos meus compatriotas. Uma mudança trágica, na verdade. O nosso contacto direto com o vasto mundo humano foi dado ou aconteceu pelo laço histórico que tivemos com a raça britânica. Esta chegou até nós com uma grande tradição literária que revelava o seu verdadeiro caráter. A instrução que nós recebíamos nessa época era magra e pouco variada. A ciência ultrapassava-nos. Mas inspirava-nos fortemente a literatura inglesa. Saber apreciá-la era uma marca de cultura. Os ecos da eloquência do Burke e da retórica de Macaulay ressoavam sem fim. Nós discutíamos apaixonadamente Shakespeare e Byron e a filosofia política humanista dessa época. É verdade que nós já estávamos nessa altura dispostos, verdadeiramente resolutos, a obter a nossa libertação nacional. No fundo dos nossos corações, a crença no liberalismo britânico sobrevivia. Os vencidos, no caso dos indianos, sujeitos aos ingleses, deviam seguramente ser conduzidos no caminho da liberdade com os vencedores. A Inglaterra não tinha sido ela frequentemente um asilo para os refugiados políticos, para pessoas que tinham lutado e sofrido pelos seus países? Nós respeitávamos sinceramente esse humanitarismo do povo inglês. Eu devo mesmo acrescentar que quando da minha primeira viagem à Inglaterra, na minha juventude, já que ele teve uns poucos anos a estudar lá, eu tive a sorte de escutar o John Bright no Parlamento e fora do Parlamento. O seu radicalismo generoso, muito superior a todas as tendências nacionalistas, fizeram uma grande impressão no meu ser e ainda permanece agora alguns traços nestes dias tristes de perda de ilusões. Não que depender das generosidades do governo
fosse para nós uma mera questão de orgulho. Uma coisa era, contudo, recomendável. Nós sabíamos reconhecer os sinais da bondade humana numa raça estrangeira e não hesitávamos em prestar-lhe homenagem. Isto bem necessário nos nossos dias de polarizações tão emocionais e incapacidade de aceitarmos o que sai dos discursos e narrativas oficiais, e que perdemos capacidade de amar ou de admirar os resultados de grandes civilizações ou de grandes povos apenas porque são considerados malditos, seja Cuba, seja a Venezuela, seja o Irão, seja a Rússia. Mas os melhores, voltemos a Tagore, mas os melhores dons da herança humana não podiam restar, permanecer apanágio de um só país ou povo, e não fazem parte de um tesouro inalienável de um avarento. De tal modo que a literatura inglesa nos foi uma verdadeira fonte de alimentação, evoca ainda em nós repercussões profundas. É difícil encontrar um equivalente bengali próximo da palavra em inglês civilização. A civilização dos tempos passados foi chamada por Manu, o mítico autor das leis de Manu, das Shastra, que de certo modo modelaram bastante da ordenação social indiana. Foi chamado por Manu Sadashar, ou a conduta apropriada. Ela consistia numa série de convenções que se tornaram o código social. Um formalismo injusto, por vezes tirânico, desenvolveu-se à custa da liberdade de pensamento. As regras de conduta estabelecidas por Manu, ou atribuídas a Manu, melhor diríamos, transformaram-se numa tradição respeitada pelos séculos, ou através dos séculos. Na minha juventude, a secção da nossa população educada à inglesa experimentava movimentos de revolta diante deste rígido código social. Revolta cujos traços foram conservados na literatura bengali dessa época, a chamada famosa Renascimento Bengali, e contemporâneo desse despertar, desse movimento muito importante, o Brahmo Samaj, que tinha sido mesmo criado pelo avô de Rabindranath Tagore e por outros mestres como Ram Mohan Roy e Pilipik e outros que trabalharam e prepararam a libertação, a independência da Índia. Em vez deste código social, nós começámos a aceitar o ideal da civilização representado por este termo e pelo caráter inglês. Mesmo na minha própria casa, esta mudança, que era sustida pela razão, foi calorosamente acolhida, e os seus efeitos fizeram-se sentir tanto na teoria como na prática. Nascido numa tal atmosfera e levado pelas minhas tendências literárias pessoais, e isto é evidente que ele vai se tornar um prémio Nobel até a partir da tradução que fez para inglês dos seus primeiros poemas em Bengali, Gitanjali, em 1913, eu colocava os britânicos sob um pedestal de glória. Este primeiro período da minha vida concluiu com uma desilusão assustadora. Eu descobria cada vez mais, dia a dia, como aqueles que pretendiam às mais altas virtudes da civilização as rejeitavam com a maior facilidade, sempre que o seu interesse nacional exigia. Veio um momento em que eu tive que me arrancar às preocupações literárias, pois tornava-se-me impossível de escapar ao espetáculo da terrível miséria das massas indianas.
ou podemos dizer hoje em dia, das massas europeias, das massas mundiais, perante as tentativas de opressão, de manipulação, de artificialização, de transhumanização, de transgenderismos e tantas outras formas de controle e de diminuição da capacidade de sentir e de pensar naturalmente, livremente e em termos de fraternidade e harmonia com a natureza. Eu realizava que talvez em qualquer outra nação moderna havia uma igual desvalorização dos elementos essenciais à vida: a roupa, a comida, a educação, a higiene. E contudo, eram os recursos desse país que, ano após ano, se juntavam à riqueza da raça britânica. Ou seja, agora está aqui a dizer que os ingleses, no fundo, na altura, o grande império, a grande multinacional, já com algum dinheiro de outros povos, ou unido com outros povos, toca de explorar ao máximo, estando-se absolutamente nas tintas do tal Peanuts, para as questões fundamentais do mínimo de sobrevivência e dignidade dos seres humanos, tal como saúde, educação, alimentação. E vemos isso como é trágico em Portugal e como políticas da União Europeia são realizadas tão leve e superficialmente e tão erradamente, levando ao desmantelar, por exemplo, pouco depois do 25 de Abril, de toda ou de grande parte da indústria e da agricultura e das pescas de Portugal, e estamos nós agora completamente dependentes dos tostões que mandam, ou dos milhões que mandam do euro, já tornado inesgotável, tal como o dólar é iniquamente, injustamente, há décadas e décadas, e perdendo essa qualidade de vida que tínhamos de uma agricultura até mais natural, ou as pescas sem serem de monocórdicos viveiros alimentados com farinhas desequilibradas. Voltemos a nosso amigo Tagore, captado pelo charme da cultura britânica. Eu jamais pensara que podia emanar dela uma tal cruel deformação dos valores que tinham sido tão longamente amados ou apreciados. Eu compreendi, enfim, que esta deformação era o símbolo do desprezo e da indiferença de uma nação civilizada para com as nossas grandes massas. E isto é mais que evidente neste tipo de World Forum em que convergiram para a Suíça, causando uma poluição tremenda, centenas de jatos particulares, e só se criam medidas e intenções de controlar a liberdade de informação, a liberdade de comunicação, a liberdade de viagens, a saúde, e um desprezo total pelas massas e a cultura livre dos seres humanos. Este país sem defesa, a Índia, foi forçada a constatar que lhe era recusada o domínio da máquina, graças ao qual a Grã-Bretanha pavoneava-se na qualidade de potência mundial. Durante esta época, graças a essa mestria e esse domínio, o Japão realizou uma rápida expansão da sua economia. Eu constatei com os meus próprios olhos a extensão da propriedade e da evolução do Japão, pois, e aqui podemos anotar que Tagore esteve 3 vezes no Japão, em 1916, 1924 e 1929, e que chegou mesmo a publicar em 1919 o Japan Jatri, o diário de uma viagem ao Japão.
depois de ter constatado nestes 3 vezes a prosperidade do Japão e o seu renascimento nacional, eu fui testemunha em Moscovo, no ano de 1930, da infatigável energia dos russos para fazer desaparecer do seu país a doença, o analfabetismo, a ignorância, a penúria geral e toda a marca exterior de vergonha. Libertos de todo o preconceito racial, os soviéticos espalharam sobre todo o seu território a influência da camaradagem humana. O rápido e surpreendente progresso que eles realizaram tornaram-me tanto feliz como até um pouco invejoso. Esta é muito interessante, esta apreciação e esta caracterização do povo russo, seja sob a bandeira soviética, seja agora a camaradagem humana, os fez verter milhões de vidas e de almas no momento dos nazismos e ainda agora tem feito defender a justiça e os povos, nomeadamente na Síria, onde salvaram a Síria de ser tomada pelos terroristas e pelos extremistas apoiados pelos Estados Unidos, Israel, Inglaterra, NATO, Turquia. E agora esta invasão purificadora da zona leste da Ucrânia, onde uma população maioritariamente russa estava a ser bombardeada e perseguida, e sem se cumprirem os acordos de Minsk de 2014, com várias mortes, e a pedido deles deu-se esta invasão que, segundo as narrativas oficiais ocidentais, continua a ser apresentada de uma forma enganadora, a que é ainda exaltada pelas capachices dos nossos governantes. Eu fui impressionado por um aspecto pouco vulgar da vida soviética, a saber que os interesses comuns, que o laço dos interesses comuns dava lugar a um grande esforço coletivo e impedia as divergências comunitárias de degenerarem em conflito político. Há hoje no mundo 2 grandes potências, a britânica e a Rússia, que dominam os seus impérios um grande número de nacionalidades. Os britânicos espezinharam as raças subjugadas e mantêm-as num estado moribundo. Passa-se diferentemente na Rússia soviética, pois já laços políticos muito valiosos com as tribos muçulmanas sobre o seu território. O governo tem lutado vigorosamente e incansavelmente para o bem-estar destas populações, procurando harmonizá-las nos interesses de todos. Eu estive também e vi o Irão. Foi no ano de 1930 que Tagore se dirigiu também em peregrinação ao outro dos párias da narrativa oficial norte-americana e europeia, o Irão. Muito tempo comprimido entre as mãos das 2 grandes potências europeias, hoje a francesa e a inglesa, hoje liberto e trabalhando para realizar o seu destino. Mesmo se passa hoje. E como estão a tentar libertar-se das sanções e da opressão norte-americana, são penalizados miseravelmente com grandes problemas na saúde e que os obrigaram, graças à sua extrema inteligência e cultura, uma das civilizações primordiais, tal como a indiana, basicamente, e com a egípcia e a chinesa, as 3 principais, a raiz mais antiga que temos dos povos indo-europeus em grande manifestação, como a Índia, realizando em todos os domínios grandes feitos e grandes descobertas. Durante a minha recente visita, eu descobri com alegria que os zoroastrianos, que outrora estavam completamente dominados e dependentes da maioria, já não sofrem de repressão. A vida nova do Irão começou no momento em que se libertaram dos seus
encadeamentos da diplomacia europeia. De todo o meu coração, eu, entre parênteses, Rabindranath Tagore, desejo a felicidade do Irão. Om Amen Hum. Nur. Palavra luz no Irão. Nur. Virando-me agora para um Estado vizinho, outro que foi, de facto, bastante destruído por vários povos ao longo dos séculos, eu encontro que muito resta para fazer no domínio da educação e desenvolvimento social. Há, contudo, reais perspectivas de progresso contínuo, pois nenhuma potência europeia conseguiu até agora estrangular a terra afegã no abraço ou no aperto das suas garras poderosas. E isto é bem real, pois após gregos, mogóis, ingleses, russos, norte-americanos, ninguém conseguiu pôr ordem naquilo e, de facto, continuam ainda muito divididos. Povos demasiado secos, talvez demasiado com dietas carnívoras e com machismo muito forte, seja já antigo, seja do Islão, tem causado um retrocesso muito grande numa possibilidade de cultura harmoniosa, como nós vemos em parte na Índia, ou que não é islâmica, ou no Irão, ou noutros países islâmicos bastante mais liberais, tal como de certo modo ainda a Turquia é, e o Paquistão, ainda que aí também o imperialismo se vá tentando exercer. A Índia outrora, suportando o imenso peso morto da dominação britânica, permanece. A Índia, contudo, suportando este peso, permanece inerte, incapaz de esforços. Eu lembro-me da trágica história de um outro país de grande e antiga civilização, a China. Os britânicos, os ingleses, doparam o povo chinês com o ópio e, ao mesmo tempo, perseguiram uma agressão territorial. A memória destes acontecimentos estava a desaparecer quando veio um novo ultraje. O Japão começou a submergir a China do Norte e este acto de banditismo foi absolvido pelos homens de Estado ingleses e tratado de acidente menor. Mais tarde, estes mesmos homens de Estado apoiaram os destruidores da República Espanhola. Vi, pelo contrário, um grupo de corajosos ingleses sacrificarem as suas vidas na luta pela liberdade em Espanha. Nenhuma generosa impulsão semelhante remexeu os corações ingleses quando uma nação asiática, a China, foi em perigo.